todos. Este é mais um vídeo comentário do blog i9-comentariosbíblicos.blogspot.com.br. Eu me chamo Márcio Carvalho e, juntamente com meu irmão Leandro Rocha, estamos tomando iniciativa de estar propagando o reino de Deus, propagando as boas novas do reino para todas as pessoas via internet, através de nossos comentários escritos e agora também através dessas pequenas videoaulas. Hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: fruto do Espírito Santo, indo além dos dons do Espírito. Por que isso? Nós podemos ver que no meio evangélico há muitas pessoas, muitos crentes que possuem determinados dons e às vezes acabam como que menosprezando cristãos que aparentemente não demonstram nenhum tipo de dom espiritual, como profetizar, falar em línguas, dom de cura. E não digo que são todos, mas existem alguns que às vezes se sentem maiores ou superiores, se sentem cristãos melhores por evidenciar determinados dons na sua vida ou nos seus ministérios. Mas será que realmente esse tipo de dom, esse tipo de presente vindo de Deus é somente algo que está fazendo uma diferença na vida dos cristãos? Será que é um fator diferenciador? Bom, nós vamos verificar alguns textos na Bíblia para verificar se realmente isso procede ou não. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma divisão. Gostaria de mostrar o que a Bíblia fala sobre os tipos de crente que existe. As Escrituras falam que existem dois tipos de crente. Eu vou pedir que vocês acompanhem comigo o livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Vamos ler comigo, por favor, 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 2, que nos diz: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo aqui está falando com a igreja em Corinto. E essa era uma igreja que evidenciava os dons do Espírito. Vamos ler mais para frente, capítulo 12 de 1 Coríntios, lá fala os dons que Paulo listou. E esses cristãos que são conhecidos como carnais tinham esses dons. E Paulo estava tentando corrigir a forma de pensar deles, para que eles mudassem o proceder, para que eles se tornassem cristãos espirituais. Primeiro, vamos ler, para ter uma noção do que são esses dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7. 1 Coríntios 12, versículos 7 até o 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Bom, alguns pontos interessantes desse texto. Primeiro, ninguém vai ter o dom que quer ter. O próprio Espírito Santo escolhe a quem estará dando os dons e a cada um de acordo com a sua vontade, individualmente. Ninguém pode dizer, eu tenho o dom. O dom não é de ninguém. O dom é do Espírito Santo que concede. Ninguém pode estar usando esse dom no momento que deseja, quando quer, a seu bel prazer. Vai estar utilizando sempre no momento que o Espírito Santo permitir que aquela pessoa utilize dentro de um determinado contexto espiritual. Então ninguém pode sair falando que vai fazer uma cura, a menos que receba a ordem de Deus, o chamado divino, e Deus manifeste aquele dom naquela pessoa naquele momento. Bom, nós podemos ver que crentes carnais podem ter dons espirituais, ter os dons do Espírito, como mostrou aqui o primeiro texto que eu li de 1 Coríntios 3:2. Mas como se caracteriza, como podemos distinguir um crente carnal de um crente espiritual? Vamos ver a resposta que o próprio Paulo nos deu no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 até o 26. Diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nós podemos ver aqui uma diferença crucial de um crente espiritual. Primeiro, que ele desenvolve o fruto do Espírito. Que fruto é esse? É referente à amabilidade, ao amor, à alegria, à bondade, à fidelidade. São características que não há nos crentes carnais. Esses são crentes que andam no Espírito. Eles têm os dons do Espírito, mas mesmo que por acaso, pela vontade divina, ou por não ser aquele momento ele não manifeste, ainda assim ele manifesta o fruto do Espírito. Um crente carnal não manifesta este fruto do Espírito. Agora, um crente espiritual pode manifestar tanto os dons quanto o fruto do Espírito. Por que isso é importante? Por que podemos fazer essa diferença, esse pensamento? Porque a própria Bíblia fala que aquele que não produz fruto será cortado da oliveira, que no caso representa Cristo. Vamos ler o livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 4. João 15, de 1 a 4. Fala o seguinte: aqui é Jesus Cristo conversando com seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Bom, os crentes carnais ainda se encontram em Jesus Cristo. Então, é uma evidência de que está havendo a produção dos dons espirituais. Mas se eles não permanecerem, se não mudarem seu proceder, se não se tornarem espirituais, crentes espirituais, o que Cristo nos diz? Se eles não produzirem os frutos corretos, eles vão ser cortados da videira, ou seja, vão ser afastados da presença de Cristo. E sendo afastados da presença de Cristo, inclusive os dons espirituais vão desaparecer. Mas por que estou fazendo essa palestra? Por que estamos falando sobre isso? Porque há muita confusão, muitas pessoas que estão no nosso meio, se dizem cristãs, não são cristãs, mas evidenciam alguns dons. E isso às vezes faz com que haja confusão na cabeça dos cristãos verdadeiros. Se a pessoa está fazendo um determinado dom, falando em línguas ou curando, imediatamente as pessoas já tendem a pensar: ó, é um homem de Deus, ó, é temente a Deus, é um verdadeiro cristão. Mas a própria Bíblia fala que nós temos que provar os espíritos. Temos que estar verificando se esse espírito procede ou não de Deus. Ou seja, se procede, glória a Deus, aleluia, vamos prestar atenção. Se não, temos que cortar. E há muitas pessoas que até acham que estão com os dons espirituais e não estão. Podemos verificar que os demônios também podem realizar determinados tipos de milagres e dons. Citando o exemplo de Moisés, quando estava se encontrando com Faraó. Naquele momento, quando ele pediu que Arão jogasse o seu cajado ao chão, o cajado se tornou em cobra, se tornou uma serpente. Mas os próprios sacerdotes egípcios fizeram a mesma coisa, jogaram seus cajados, que também se tornaram serpentes. E quando Moisés iniciou, através do poder de Deus, as 10 pragas, os egípcios conseguiram repetir 2 das pragas, que foi transformar a água em sangue e a multiplicação das rãs. Ou seja, os demônios têm um determinado poder também, limitado, mas possui. E se você não tomar cuidado, você pode acabar sendo enganado. Então, nós temos que ter essa capacidade de interpretação através do espírito, do dom do discernimento de espíritos, que é um dos dons que todos os crentes deveriam buscar. Geralmente as pessoas buscam mais os dons que mais aparecem, têm mais visibilidade, como o dom de cura, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar. Mas se esquecem que há dons que também são necessários, como o dom da fé, o dom de socorros, o dom de governar. São dons importantes que a igreja também precisa. Também gostaria de falar uma ilustração interessante que Jesus Cristo fez quando ele estava a caminho de Jerusalém e encontrou uma figueira que se encontrava frondosa, bonita, mas sem frutos. Qual foi a reação de Jesus? Vamos ler a reação dele em Mateus capítulo 21, versículo 18. Mateus capítulo 21, versículo 18. Lá nos fala o seguinte: de manhã cedo, quando voltavam para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas,
Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Bom, como nós podemos ver, Jesus amaldiçoou a figueira, ela secou. No caso, ele não fez isso à toa, isso aqui teve uma ideia, teve um sentido de estar transmitindo uma informação, uma orientação de Cristo para seus discípulos. Qual era? Se por um acaso alguém que se dissesse ser cristão, mas não estivesse produzindo fruto, seria cortado, seria como amaldiçoado. Então, amados, mais importante do que você estar buscando os dons do Espírito, e aqui não estamos querendo dizer que os dons não são importantes, eles são importantes, nós temos que orar a Deus clamando, pedindo pela sua misericórdia, que nós podemos estar evidenciando esses dons, lembrando que esses dons não é para nosso próprio benefício, não é para nossa própria promoção, mas para a promoção do reino de Deus. Nós temos que estar também pedindo que podemos estar produzindo frutos do Espírito Santo, que, como eu falei, o amor, a alegria, a bondade, mansidão, que são frutos que realmente evidenciam que o cristão é cheio do Espírito Santo, que o cristão anda no Espírito Santo. Não somente os dons são importantes, mas são ferramentas. Mas o que caracteriza um cristão é o fruto do Espírito Santo. Então, amados, vigiem suas vidas. Se você tem algum dom, se você desenvolve, tome cuidado. Não permita que isso lhe suba a cabeça. Procure ministrar, ajudar os seus irmãos. Se você, irmão, não tem nenhum tipo de dom e acha que Deus não está te abençoando, tenha paciência. Pode não ter sido ainda o momento de Deus para estar manifestando algum dom na sua vida. Mas busque, ore, persista em pedir. E quando você pedir pelo Espírito Santo, não tenha medo. Porque o próprio Jesus Cristo falou que pai que o filho lhe chegue e lhe peça pão, vai lhe dar uma pedra. Ou vai lhe dar uma serpente. A mesma coisa com Deus. Não tenha medo de estar pedindo, orando pelo Espírito Santo, manifestando os dons e os frutos do Espírito, e vir alguma outra coisa estranha, como algumas pessoas têm medo. De vir algum demônio, alguma coisa. Se você pedir o dom do Espírito, o fruto do Espírito, Deus vai te dar generosamente. Mas peça, não com desejo errado, não com desejo de autopromoção, não com desejo de querer se aparecer, mas peça para a promoção do reino, para você estar agradando o coração de nosso Pai nos céus. E creia que Ele vai ficar muito feliz com esse seu pedido e vai te ajudar e vai permitir que você seja instrumento nas mãos dele para estar salvando vidas, porque o mundo, mais do que nunca, está precisando ser evangelizado, está precisando conhecer as boas novas, está precisando conhecer a salvação em Cristo Jesus. Então, amados, busquem, orem, não permita que nenhum dom lhe suba a cabeça. Tudo que você fizer, que seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E não desista. Pode não ser o seu momento, mas vai chegar o momento do Senhor, que não é o nosso. Não é o Kairos, não é o nosso Kairos, é o Kairos de Deus. Então, amados, nós encerramos agora. Agradecemos pelo tempo e que Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula.